Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana Paula. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos do EJA. Eu sou professora de filosofia e hoje, nós iremos dar a introdução ao conteúdo de filosofia. E hoje, para trabalhar, então, com a análise, a abertura, a introdução de filosofia. Muitos de vocês não tiveram ainda filosofia, não estudaram filosofia. Trabalharemos, então, ao longo desse ano, então, a introdução à filosofia, vamos entender o que é, essa disciplina, que uma das disciplinas mais antigas do mundo, uma das disciplinas que os homens buscam desvendar os grandes mistérios da humanidade, as grandes questões da humanidade, desde da Grécia Antiga. Hoje, como texto base que eu acabei de mandar para vocês, eu gostaria de introduzir a nossa aula, falando um pouquinho, sobre a questão da pandemia. Então, hoje, alguns de vocês talvez até se questionam, mas as aulas estão sendo online, Qual o motivo das aulas estar sendo online? Nós estamos vivendo, há um ano, a maior pandemia dos últimos tempos, Claro que a humanidade já passou por várias epidemias ao longo da história. Tivemos a peste bubônica, o peste negra, tivemos a gripe espanhola, tivemos a varíola, ebola, a AIDS, mas nada se compara ao que nós estamos passando hoje, gente? Então, esse texto vai trazer para nós uma série de reflexões acerca da nossa capacidade de discernir e de pensar, sobre a questão da pandemia. Então, ano passado, desde quando começou a pandemia, a filosofia ela passou então a ser uma das disciplinas, um dos temas mais pesquisados na internet, segundo alguns podcasts na internet, porque o homem está buscando o quê? Se conhecer, a busca por si só, a busca por si mesmo, A busca pelo autoconhecimento. Quais são as grandes questões que movem um homem desde o momento que o homem se questionou sobre a vida, lá na Grécia Antiga, onde ele se depara com um mito, e ele questiona um mito, Ele questiona a mitologia grega, ele questiona a existência do universo, a morte, a vida, os valores, morais, a esperança, o medo, e nós estamos vivendo tudo isso, Então, no texto, esse texto, a morte muito presente, nós temos ali a capacidade ou urgência, de observar e refletir a vida, que parece ter voltado com tudo, o próprio texto diz, nesse mundo onde nada será como antes. E ele cita Heráclito, As dúvidas existenciais há dúvidas existenciais por todas as partes. Quem já chorou? Eu já chorei. Eu já chorei quando amigos meus morreram. Eu já chorei quando eu senti medo de morrer também. Então, nós refletimos, na busca por resposta, E essas buscas por respostas, tem sido algo que não é à toa que o curso online de filosofia, está sendo um dos grandes cursos que estão sendo buscados na internet hoje, o texto traz para a gente o curso, mais assistido,
durante a pandemia, no site A Casa do Saber, foi do alemão Friedrich Nietzsche, né? Ele é popular porque Nietzsche ele é contestador e ele questiona o quê? Os valores tradicionais, ele questiona a existência de Deus, ele questiona a existência dos padrões comportamentais do homem, da igreja, da sociedade, os valores pré-determinados, né, pela sociedade, pelas instituições. Então, a possibilidade também de mudança, né, explica, né, nesse sentido, nós temos aí a realidade da pandemia, ela trouxe perguntas existenciais, mas ela também trouxe perguntas que ganham urgência de respostas. Tem uma pergunta muito interessante, né, que o texto coloca para vocês, que é uma pergunta, na realidade pandêmica, a importância do isolamento social, né? 3 pessoas, elas teriam que escolher tem 3 pessoas, e elas tinham que responder quem escolheriam para receber um respirador. Desses membros da família, né? Um tem 65 anos, grupo de risco, um filho se ofereceu para ir fazer as compras, né? Ele tem asma. A pergunta é a seguinte: tenho 65 anos e, portanto, sou grupo de risco. Meu filho tem 32 anos. E se ofereceu para fazer as compras. Só que ele tem asma. Quem deveria ir? Quem, leitor? Pedir comida por aplicativo? Então, virou um dilema ético a realidade, né? E agora? Estamos ouvindo um pouco melhor? Essa é a grande questão, né? Será que nós estamos ouvindo um pouco melhor mesmo? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Será que nós estamos ouvindo? Então, para o criador desse podcast aí, Filosofia Pop, ele é professor lá da Unilab, na Universidade da Afro-Brasileira, Marcos Carvalho Lopes, não é difícil, né? No atual contexto, o cotidiano ele se quebra, né? Sequência de hábitos, né? E ficam assim reflexivas, né? Quem vai comprar comida, né? É o pai que está em risco, o filho que tem asma. A importância de desenvolver filosofia no cotidiano. Nós defendemos essa ideia, né? O diálogo, né? O coronavírus, o Covid-19, é um inimigo invisível, né? Nós não sabemos onde ele está, não tem a vacina, não tem um remédio, não se vê chegando o vírus, é claro que coloca medo, né? Temos aí uma filósofa chamada Janine Ribeiro, que ela diz, né, alguns negam esse medo, outros fingem que é brincadeira. A filosofia, ela pode ajudar a respeitar a morte. Então, o livro que ela lançou, um livro que não foi ela que lançou, aliás, desculpa, se chama El Vírus como Filosofia, La Filosofia como Vírus, Reflexões de Emergência sobre a Pandemia de Covid-19, como previsão de lançamento no Brasil, teve para o ano passado. Esse livro foi lançado ano passado. Ele resgatou em Sêneca, né, um grande filósofo, para lembrar que só é possível construir uma vida feliz quando a gente toma consciência da própria finitude, ou seja, a gente começa a dar valor à vida quando a gente encara a morte de frente, né? A gente só constrói uma vida boa na medida em que a gente representa, né, para si mesmo a nossa própria morte. Ele diz, né, que ele dá aula lá na Federal de Minas Gerais. Então, segundo ele, isso parte da própria Constituição do próprio sistema capitalista, né? Nós sempre estamos ocupados, sempre tem alguma coisa para fazer, mas sempre desocupados conosco mesmo, né? Nós pensamos em nós mesmos, nas nossas relações com o nosso fim. A pandemia trouxe de novo essa dimensão, né, que é inseparável de todo ser vivo, né, que é a sua morte, assim como trouxe a morte para o nosso cotidiano, né? A pandemia nos obrigou a encarar o luto, né, como a peste lá em Atenas, em 430 a.C., em que os familiares deixaram de praticar os rituais fúnebres, né, por medo da contaminação do Covid-19 também.
nos confronta diariamente com as imagens das valas, né? Quando nós assistimos na televisão, né, aquele monte de valas abertas, né, à espera dos caixões lacrados, né, e enterros rápidos. Então, a ausência do ato de prantear, de enterrar os mortos, nos permite refletir sobre as vidas precárias no mundo, né, contemporâneo. São temas da filosofia, né? Temos aí Walter Benjamin, Hannah Arendt, Michel Foucault, Nietzsche. Eles ajudam a pensar nessa questão. Então, eles pensam, por exemplo, a medida do poder político, né, que não só organiza a vida das pessoas, mas que também controla, né, e determina o momento da nossa morte. Né? Nós estamos aí vivendo um caos na questão sanitária do nosso país. A espera da vacina, a espera a espera de um milagre, nós temos aí as filas gigantescas no momento que não tem a vacina, as pessoas esperando, clamando por vacina, clamando por vida, né? Clamando por um respirador, clamando por uma cama de UTI onde não tem. E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas negando o vírus, as pessoas saindo sem máscara, enfim, são todas questões que nós temos que partir de reflexões. A morte, a vida. O que é a vida? O que é a morte? O que é o vírus? O que é a família? O que é tudo isso? O que está acontecendo? Então, sobre essas reflexões, né, que o texto traz aí para nós, ou que nós discutimos, ou que tudo que nós vimos durante esse ano todo, né, eu trago essa reflexão para vocês hoje, né? Sobre as reflexões acerca do texto, destacamos, né, a urgência de se pensar sobre a vida, a morte, né, diante dessa ameaça invisível. Como enfrentar as dificuldades impostas? A vida e a morte são duas questões que se tornam o pensamento humano desde os primeiros filósofos. No entanto, para refletirmos nesse primeiro momento a respeito das questões levantadas, eu quero que vocês façam um texto levantando pelo menos 5 questões reflexivas sobre a pandemia. Eu quero que vocês pensem essas 5 questões, né? A vida, a morte, as relações humanas e sociais hoje, né? E também pensar o nosso futuro desafiador, né? O que precisamos fazer para mudar isso? Porque não basta apenas eu pensar o que eu devo, o que está criticar, mas eu preciso mudar minha atitude em relação, porque isso precisa ser mudado. Beleza, gente? É isso, tá? Era uma questão que eu gostaria de ter tratado com vocês antes, né? Vocês já trabalharam esse texto. Hoje, né? Nós vamos dar introdução também ao que é filosofia, né? Então, a filosofia para quem é primeiro ano, né? Filosofia, então, é o primeiro ano que vocês estão trabalhando, né? Filosofia é um campo do conhecimento, é a ciência que estuda o quê? A experiência humana, né? A base racional, né? Do nosso conhecimento, de tudo aquilo que nós vivemos, aprendemos e conhecemos. Segundo Deleuze, a filosofia ela é responsável pela criação de conceitos, né? Ele cita, né, no texto de vocês, que é o ponto singular, onde o conceito e a criação se remetem um ao outro, ou seja, não tem como eu analisar a vida a partir de um prisma somente, eu tenho que vivê-la, eu não posso só, eu tenho que senti-la, eu posso refletir sobre ela, mas eu sinto e reflito, e o conhecimento ele se faz. Mas o conhecimento sobre a vida, a reflexão, ela se dá a partir do momento em que eu remeto o quê? O conceito, né, entre o vivido e o refletido, né, aquilo que eu vivo e aquilo que eu penso. Os principais temas da filosofia, então,
é a mente, a existência, a mente humana, o saber, a verdade, os valores, né? Os valores morais, éticos, a questão da linguagem, né? E também a questão do próprio filósofo, né? Do próprio pensador, né? Quem que é o filósofo? Quem que é o sábio? Quem que é o pensador? Você é pensador, você está questionando, né? Todos somos filósofos, né? Aquele que reflete sobre as questões, aqueles que buscam conhecimento, né? Através do pensamento lógico, do pensamento crítico, né? Dependendo do conhecimento, a filosofia ela possui várias correntes de pensamento, né? A filosofia cristã, a política, a filosofia ontológica, cosmológica, né? Ética, empírica, metafísica, epistemológica, enfim, é possível a gente definir a filosofia? Não, não é possível ter uma definição exata. Então, até no texto eu coloco vários filósofos ali que tentaram definir, dar um conceito para a filosofia, né? A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, né? Busca tornar a existência transparente ela mesma, guia da vida, ensina a agir, não a falar. A ciência é o que você sabe, não. Filosofia é o que você não sabe. A filosofia é o caminho árduo, difícil, mas pode ser percorrido por todos, né, que desejam a liberdade e a felicidade. Se queres a verdadeira liberdade, deve-se fazer-te servo da filosofia, ou seja, servo do conhecimento. A filosofia é a batalha entre o encanto e a nossa inteligência, né, mediante a linguagem. Fazer troça a filosofia é a verdade de filosofar. Então, para que serve a filosofia? A filosofia, por meio de argumentos, ela utiliza da razão e da lógica, né? A filosofia, ela busca compreender o pensamento humano, os conhecimentos da sociedade, né? Por isso que a filosofia ela se confronta com o quê? Com o pensamento mítico. Ela surgiu lá na Idade Antiga, quando todos acreditavam nos mitos, né? E nos mitos de criação dos heróis gregos, né? E de todo o universo em torno dos deuses gregos. Tudo a criação era mitológica, era os deuses. E os vieram para contrapor isso e dar razão a retirar o mito de cena e colocar a razão no lugar da questão mitológica, ok? Então, é isso, tá, pessoal? Por hoje é só, a aula a aula é só uma introdução hoje, eu gostaria que hoje vocês fizessem, né, essas reflexões aí que eu falei para vocês acerca da, da morte, né, muito presente, essas 5 questões aí sobre a, a vida, né, durante a pandemia, e fizessem a leitura do texto 2, né, que eu acabei de explicar para vocês, ok? Um grande abraço, tenham todos uma boa noite, até a próxima aula.